Boa noite a todos. Meu nome é José Alberto Quintanilha, eu sou professor do Departamento de Engenharia de Transporte da Escola Politécnica, onde eu coordeno um laboratório de geoprocessamento, que é o assunto que eu vou enfocar aqui um pouquinho dentro da temática de sistemas, convidado aqui pelo Ari Pérez, oportunidade também aberta pelo Nelson, que eu agradeço. Eu confesso que eu ainda estou um pouco inseguro, porque eu olhei, dei uma amostrada na internet sobre as edições passadas, né? E, bom, mas eu vou falar sobre o que é o meu prato principal, vamos dizer assim, né? E vou tentar fazer um recorte, uma olhada para a Zona Leste, que eu conheço muito pouco também. Tá? Sou paulistano, né? Nasci em São Paulo. Eu trabalhei muito tempo na rua, conhecia muito São Paulo, hoje eu não conheço nada. Né? Mesmo o bairro que eu moro muda tanto que eu não consigo saber tudo o que acontece lá. Né? Eu sou estatístico por formação, embora muita gente ache que eu sou engenheiro, né? Porque trabalhei muitos anos com geologia, né? Fiz o meu mestrado no INPE em sensoriamento remoto. Quando eu vi uma apresentação do pessoal do INPE, um curso lá do professor Mascarenhas, falei, bom, é isso aí que eu quero estudar, e eu fui atrás. E depois fiz o doutorado na Poli sobre sistemas de informação geográfica, que eu também vou falar um pouquinho hoje. Né? Bom, o geoprocessamento se popularizou barbaramente nos últimos anos, né? E por vários motivos. Né? O principal é o que a gente já conhece, o Google e coisas parecidas com o Google. Né? Os custos caíram incomparavelmente e as coisas estão disponíveis. Né? E eu vou falar um pouquinho do que dá para fazer além do que já está por aí. Né? Eu dividi basicamente em dois assuntos. O geoprocessamento como um todo, né? E depois eu vou falar um pouquinho do sensoriamento remoto, imagens de sensoriamento remoto, como essa que está mostrada aqui. Eu vou contar o que é. E falar um pouquinho de sistemas de informação geográfica e a junção deles hoje, o que está acontecendo, que tem muita coisa acontecendo e muito rapidamente. Tá? Essa aqui é uma imagem de satélite Landsat americano, está na internet, está disponível na internet isso aqui. Essa parte dessas imagens que eu vou mostrar todas, a NASA disponibilizou 24, quase 25 anos de imagens do Landsat na internet. Quando você abre o Google, né, a primeira imagem que você vê é uma coisa dessa aqui, né, mas tem essa cara aqui, depois você vai melhorando. Né, e aqui eu tenho um recorte aqui da Zona Leste, não sei se dá para vocês perceberem, né? Eu trouxe alguns anos. Ou seja, hoje dá para trabalhar com uma série temporal, aí, como eu falei, de 24 anos, talvez menos, porque alguns anos, dependendo da época que você quer a imagem, não tem. Ou da região. Não tem assim, tem com muita nuvem, tem alguns problemas com a imagem. Mas dá para trabalhar, inclusive motivado pelo convite aqui, eu estou com os alunos da pós-graduação trabalhando numa série temporal da Zona Leste, que eu trouxe 4, mas a gente tem outras lá. Né? E eu já vou até antecipando aqui, o nosso grande problema é que nenhum dos meus alunos conhece a Zona Leste. Então a gente vê que mudou, mas não sabe exatamente o que mudou. Não conhece a história da Zona Leste. Por exemplo, quando que foi criado o Parque do Carmo? Quando que aconteceram algumas coisas que quem é da Zona Leste aqui vai perceber nas imagens? A gente não tem esse conhecimento. A gente está até pesquisando, mas não deu tempo entre o convite do Ari e eu estar aqui hoje, ainda não deu para amadurecer muita coisa. Né? Então, aqui, ó, vocês têm
essa imagem de 86. O que tem aqui? A gente fala imagem, né? Eu vou puxar um pouquinho pela palestra anterior, o negócio da fotografia, né? Muita gente fala que é uma fotografia. Não deixa de ser. Muito no sentido que ele colocou aqui, muito parecido. Quer dizer, não estamos vendo os rostos das pessoas, nós estamos vendo um pedaço do rosto da cidade de São Paulo. Tá? Então, eu acho que tem uma analogia com o que foi dito aqui, se a gente traduzir imagem para fotografia. Por que é a imagem? Porque a imagem, a fotografia, ela foi criada no papel e a imagem ela já nasceu, vamos dizer assim, digital. E com algumas diferenças. No caso aqui, essa imagem aqui de 86, essa de 96, de 2003, de 2011, vocês podem ver, se eu fizer essa brincadeira aqui, ó, algumas coisas que mudaram. Aqui em volta do Parque do Carmo, por exemplo, você percebe que alguma coisa mudou aqui. Mas se eu voltar mais para trás, tem outras mudanças, né? Isso aqui é o que a gente chama de uma composição. A gente usa monitor RGB, 8 bits, né? E aqui eu tenho, na verdade, eu tenho 3 imagens, ou 3 componentes de uma imagem. Aqui eu tenho os 3 componentes básicos das cores, o azul, o verde e o vermelho, que é equivalente ao nosso monitor. Então, eu tenho imagens. Isso aqui, por exemplo, que a gente está chamando de banda 1, né, foi usada para compor essa imagem aqui, né? Isso aqui, a banda 1, é a quantidade de azul que tem nessa região. Só azul. Quanto mais clarinho tiver aí, mais azul tem. Aqui é o que tem de verde, aqui é o que tem de vermelho, e aqui começa a entrar no que a gente não vê, que é o infravermelho. Primeira coisa que eu posso chamar a atenção de vocês, para quem não conhece, você vê que no visível, né, no azul, verde e no vermelho, a gente vê o Parque do Carmo. Cadê o Parque do Carmo aqui? Tá. Mas, em compensação, a gente vê outras coisas que não dava para ver nas outras imagens. Então, isso aqui é o que a gente chama de um correspondente ao infravermelho próximo, né? A gente não está falando nada de termal. Existe o termal, mas eu não vou entrar nesse assunto aqui. E esse aqui também é infravermelho médio, e mais uma outra do infravermelho médio. Você viu que voltou a aparecer o Parque do Carmo, né? E aparecem outras coisas. Por exemplo, as drenagens aqui, ó, estradas, é difícil de ver nas outras, mas no infravermelho elas aparecem melhor. Então, essa é a ferramenta que a gente está falando. Eu estou mostrando isso para caracterizar que é um pouquinho diferente do que vocês têm no Google. Você fala, bom, isso aí o Google mostra. Não, a gente tem alguma coisa além daquilo que está lá. Tá? E a proposta é usar essas imagens para planejamento urbano, por exemplo, eu oriento no programa de engenharia de transportes e no programa de ciência ambiental, né? Na ciência ambiental, o pessoal usa muito imagem de satélite. Em transportes menos, e eu já vou contar por quê, mais do que ambiental, mas hoje está se popularizando também na área de transportes e principalmente voltada a planejamento urbano, que não são exatamente essas imagens aqui. Essas imagens até dá para fazer essa série histórica que eu falei, né? E perceber coisas, entender coisas, fazer um entendimento do que está mudando na cidade, como é que está mudando, se tem uma sazonalidade, padrões de mudança. Agora, isso está numa escala, para quem trabalha em urbano, e principalmente quem olha para São Paulo, que é muito ruim. Isso aqui é aproximadamente, para quem conhece escala, 1 para 50 mil. Na verdade, é 1 para 51.200. É um número que, para trabalhar com planejamento urbano, a não ser que veja essas séries no tempo, é muito difícil de trabalhar, né? Então, hoje existem satélites que trabalham, isso aqui, o pixel aqui, né, a unidade das imagens, que é o pixel, o menor elemento. O termo pixel foi apropriado inapropriadamente, se eu posso dizer isso, né?
que ele é uma abreviatura de Picture Element. Ele existiria na tela do computador, mas ficou. Então, todo mundo hoje chama cada pontinho de uma imagem de pixel, né? O pixel aqui tem 30 por 30 metros, ou seja, 900 metros quadrados. Não dá para ver rua, não dá para ver edifício, não dá para ver nada disso, né? E hoje tem coisas que dá para ver. Coisa de 70 centímetros, 60, 40 centímetros, na parte visível, que a gente chama de ótica, né? No azul, verde e vermelho, e um pouquinho do infravermelho, né? Fora desse espectro, tem coisas, e por avião, tem coisas melhores. Tá? Então, isso aqui é um outro satélite. Esse que eu mostrei aqui é o satélite americano Landsat. Tá? É uma série que existe há 24, como eu falei, 24, quase 25 anos. Né? E está disponível gratuitamente hoje na internet. Tá? Vocês podem acessar ou pelo site da NASA, pelo site do INPE, pelo site da Embrapa. Bom, pelo menos esse eu tenho certeza que dá para pegar essas imagens aí. Esse é um outro satélite, QuickBird, e ele, nessa imagem que está aqui, essa aqui também é uma composição colorida feita no computador. Ela não vem assim. Ela vem, como eu mostrei aqui, separados por níveis de cinza correspondentes à intensidade de cada cor. Tá? Então, aqui é uma composição colorida azul, verde e vermelho desse satélite. No caso aqui, a resolução é 4 metros. Aí já dá para trabalhar com coisa urbana. É uma região aqui, é um pedacinho de uma região entre São Paulo e São Roque, né, que tem 2 linhas de alta tensão aqui. Tá? Isso é uma área que não podia estar sendo ocupada. Então, é um estudo que foi feito para estudar a viabilidade de usar esse tipo de imagem para monitorar o uso, né? Se tem invasão, se tem que tipo de ocupação que tem no entorno das linhas de alta tensão. Né? Aqui é uma fotografia aérea, essa é a fotografia. Essa, particularmente, não é nem digital, ela foi digitalizada depois, quer dizer, é um avião portando uma câmera apropriada que fotografa. Né? Hoje, isso aqui já pode ser feito com digital também, a câmera também é digital, mas não é o caso dessa aqui. Então, só para vocês verem, né, que presta atenção aqui no terreno, no telhado ou na vegetação, que vê o que dá para ver nuances diferentes, percepções diferentes. Né? Isso aí é mais ou menos a mesma época do ano, né? Porque a época do ano também influi, principalmente nas imagens de satélite, problema de poluição, de concentração de gases na atmosfera. Nas fotografias, menos, porque eles voam abaixo das nuvens, por exemplo, né? Uma altura mais baixa, muito mais baixa, e você também pode voar na melhor época do ano, você pode escolher quando voar. O satélite não, ele tem uma órbita e passa regularmente dentro da programação da órbita dele. Tem exceções, mas não vamos entrar nesse detalhe aqui. Tá? E esse é uma coisa que está aparecendo hoje, muita gente está usando, que é o perfilamento laser. Opa! Então, isso aqui é uma imagem, isso é feito por avião, né? E é uma outra faixa de comprimento de onda. É dentro do infravermelho também, próximo daquilo que a gente falou lá do infravermelho próximo, né? Mas é uma outra faixa do infravermelho, e que, por exemplo, quanto mais escuro aqui, mais alto. Quanto mais claro, mais baixo nessa figura aqui. Então dá para ver, está vendo, as 2 linhas de alta tensão, uma da ELPA, né, antiga Eletropaulo, e outra da CETEPLA. Tá? Que são as árvores. Então é uma outra, que, se não me engano, o professor Nobre vai falar disso também. Vai mostrar alguma coisa. Né? Aqui, ó, isso é uma imagem antiga, uma figura antiga, não é minha. Alguns dos satélites têm muito mais do que hoje. Hoje tem imagem de satélite mostrando outro satélite, de tanto que tem, tantos os satélites que tem. E nessa escala que eu mostrei inicial, essa escala aqui, praticamente dá para você ter imagens todo dia de qualquer lugar do mundo, fora condições de clima, né? Se estiver chovendo,
bruma, essas coisas, de algum satélite. Algum satélite passou hoje por São Paulo. De manhã e de tarde, no mínimo isso. Tá? Então, isso é uma coisa que mudou recentemente. Isso aqui, que a gente está falando, há 10 anos atrás era caríssimo, muito caro, tudo muito caro. As imagens, o software, as pessoas para trabalharem com isso, é tudo muito caro. Graças aí ao Google, muita coisa... O preço caiu, como disse o Antônio Nobre, antes da gente começar aqui, faliu um monte de empresa que ganhava muito dinheiro fazendo essas coisas. Mas tem outras que não vendiam coisas tão simples que ainda estão no mercado. Né? E hoje também se fala muito do que a gente... Bom, vocês devem ter visto no jornal aí uma discussão sobre os drones, né? Os americanos, eles chamam de drone, que é utilizado em guerra, o grande desenvolvimento... Bom, aliás, quase todo o desenvolvimento do sensoramento remoto está associado à guerra, ou à área militar, mas principalmente à guerra. Hoje, mais a espionagem do que a guerra. Né? Bom, mas, enfim, é o que em português a gente chama de VANT, Veículo Aéreo Não Tripulado, e que tem desde um pequenininho, como isso aqui, até umas coisas enormes, né? Muito grandes, coisa tipo um Fokker, e a caixinha de controle remoto dele é um caminhão, é um container. Né? Então, tem de tudo hoje. Né? E hoje isso aqui é o que está sendo muito desenvolvido. Esses lasers e outros sensores estão sendo portados por equipamentos como esse. No Brasil, e particularmente em São Paulo, isso aqui é uma grande dificuldade de trabalhar. Não existe uma legislação específica para voar com VANTs. Tá? Mesmo outros países, o Japão, usa muito VANT, mas usa muito VANT em ocasiões muito particulares. Depois de um tsunami, por exemplo, ou de um terremoto, é liberado, em vez de você mandar uma pessoa, você manda um robô. O robô é o VANT. Né? No Brasil, em São Paulo particularmente, a área agrícola se usa muito disso, muito. Né? Para estimar a produção, ver se tem doença, o que está acontecendo em termos se teve uma geada, depois da geada, o que aconteceu, para fazer um levantamento geral na área agrícola. Usa muito. Na área urbana, que é o que eu trabalho mais, tem muita dificuldade. Em São Paulo, particularmente, a dificuldade é de voar, conseguir autorização para voar, porque o nosso céu é congestionado. Para nós aqui embaixo não parece, mas tem muita coisa voando em São Paulo. Então, conseguir uma autorização para voar, porque precisa um certo tempo, precisa um plano de voo, etc., é difícil, mesmo para uns bichinhos pequenininhos, né, como uma coisa desse aqui. Tudo é muito complicado em São Paulo. Né? Tem, inclusive, aviões desse tipo aqui que são de isopor. Né? E são bem utilizados. Tá? Só para mostrar assim, a popularização, né, do geoprocessamento, né, eu trouxe essa imagem aqui da Angelina Jolie, do braço da Angelina Jolie, né, que ela tem as coordenadas dos filhos, de onde os filhos dela nasceram. Né? Então, aqui estão as coordenadas e aqui estão os locais onde eles nasceram. Né? Então, ninguém imaginaria que alguém fosse tatuar uma coordenada alguns anos atrás, nem que o pessoal fosse entender o que era a tatuagem. Né? E hoje, é só uma forma de mostrar aí que isso aí está sendo muito simplificado. Bom, aqui eu estou entrando, isso aqui é o município de São Paulo, né? Oi, tá bom, eu vou correr mais então. A junção aí com os sistemas de informação geográfica, né? Isso aqui é o recorte da Zona Leste, né? E aqui os acidentes, com o que a gente chama de usuários vulneráveis da via, ciclista, pedestre e motocicleta. Tá? A gente tem uma série histórica aí, também não trouxe, né, mas só para mostrar que dá para trabalhar. Isso aqui é usado para planejamento, a CET usa isso. Por vermelha não é por acaso. Oi? Por vermelha não é por acaso. Não. É morte, isso aqui é acidentes com morte. São acidentes com morte. Tá? Isso aqui é
uso e ocupação do solo na região leste em 2010. Né? Aqui está mostrando como é que estava isso em 86. Eu acho que faltou alguma coisa aqui. Na verdade, a Zona Leste é só isso aqui. Eu tinha uma ampliação que acho que perdeu, ou quando eu fiz a cópia, ou quando passou para cá. E aqui é um exemplo de SIG, isso aqui é Osasco, né? Uma aplicação antes e depois do Rodoanel, usando imagens de satélite para fazer o... aqui também perdeu, tinha uma animação. É que está em... Não está em PowerPoint, tá, tudo bem, isso aqui tinha uma animação. Esse aqui, o anterior lá, né? Isso aqui tinha uma animação, mas perdeu a animação aí. Tá? Que era para a gente chegar... Isso aqui, ó, é o que mudou em termos de instalação de empresas em Osasco, uma parte de Osasco, né? Com a implantação do Rodoanel. O Rodoanel está aqui, ó, trecho oeste, que é o centro de Osasco, né? E mudou, né, o tipo de empresa e a quantidade de empresas que se instalaram lá. Isso aqui, as tendências, eu vou falar rapidinho. Né? Hoje não se fala mais do sistema só de informação geográfica, mas do que a gente chama aí de infraestrutura de dados espaciais. Ou seja, cada um de vocês tem um banco de dados, vocês vão continuar com os seus bancos de dados e a gente vai colocar uma inteligência em cima deles, onde assim, um canudinho em cada um, né? E a gente vai puxar a informação que a gente precisa e fazer alguma coisa com essa informação sem buscar dados, sem centralizar nada. E hoje isso é o que tá se fazendo. Tá? E é isso que os governos hoje estão tentando fazer. Alguns países já têm isso até na Constituição. Lógico que são países de governos militares, né? Mas isso aí está na Constituição de alguns países. Né? E aqui só um exemplo, só para mostrar o que é essa sigla aqui, o VGI, né? Quer dizer, Informação Geográfica Voluntariosa. Hoje você, com o seu celular, você manda a informação. Isso aqui é um aplicativo simples que tem lá na Poli, sobre enchentes. Né? Você está andando na rua, tem uma enchente, você pode mandar a informação para esse site aqui e ele aparece em tempo real onde é que está a enchente. Tá? Então, é isso aqui, essa informação voluntariosa, né, que você manda por um celular ou por seu computador, isso aí está ganhando uma força, tem infinitas aplicações. Na internet tem muita coisa sobre isso. Né? E a gente está estudando alguns problemas. Por exemplo, um problema que tem no caso de alagamento. Alagamento só tem quando chove. Então, esse período que não está chovendo, ninguém liga para esse tipo de coisa. Diferente, por exemplo, que você for procurar buraco na calçada, que tem o ano inteiro. Então, o sistema fica vivo o ano inteiro. Tem informação sendo atualizada o ano inteiro. Então, são coisas que hoje estão acontecendo aí graças à tecnologia e as coisas estão andando muito depressa. Então, eu trouxe só uma amostra do que está acontecendo aí. Espero ter atendido aí a expectativa de vocês e do pessoal que me convidou. Muito obrigado.